Questão seguinte. Por questões de segurança das informações, a microfilmagem de documentos públicos ou de caráter público somente pode ser realizada nos próprios órgãos públicos, sendo vedada em qualquer circunstância a utilização de serviço de terceiros. A questão está certa ou errada? A questão está errada. Em que sentido? Nem todo órgão público tem um setor que faz a microfilmagem dos documentos. Então, há sim a possibilidade de contratação de serviços terceirizados para a realização da microfilmagem. Podemos contratar empresas terceirizadas, empresas particulares ou cartórios específicos. Deixa eu explicar um pouco mais sobre isso. Um cartório, quando o órgão não pode fazer a microfilmagem, não tem condição, um cartório pode fazer. Mas este cartório não é qualquer cartório. São cartórios que são registrados no Ministério da Justiça e obedecem aos procedimentos, aos requisitos, atendem aos requisitos estipulados pelo Ministério da Justiça para a realização da microfilmagem de documentos. Porque, afinal de contas, eles vão produzir um suporte que vai ter um valor legal. Assim também é para as empresas particulares que fazem a microfilmagem. Elas também têm que obedecer aos requisitos do Ministério da Justiça e, assim como os cartórios, obter um registro junto a esse ministério para poder realizar as atividades de microfilmagem. Então, a questão está errada no sentido de que somente os órgãos públicos podem realizar a própria microfilmagem internamente. Eles podem, sim, contratar os serviços de terceiros, dos cartórios ou empresas particulares. Outra questão. Quando o documento original que se pretende microfilmar for maior que a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, há dois procedimentos possíveis. A. Os documentos cujo conteúdo for considerado de caráter meramente informativo e cultural deixam de ser microfilmados, devendo o arquivista buscar outros meios de reprodução que facilitem a sua consulta. E B. Os documentos oficiais, sobretudo os que contenham informações de caráter fiscal, poderão ser microfilmados por etapas, tomando-se cuidado para que não ocorram superposições nem repetições de partes das imagens anteriores nas imagens subsequentes, de modo a não prejudicar a compreensão do conteúdo. Questão grande. Está certa ou errada? Está errada. Completamente. Voltamos ao exemplo dado anteriormente. Quando um documento é maior que a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, como é que é feita essa microfilmagem? Primeiro, é por etapas. As possibilidades A e B têm que ser totalmente descartadas para essa questão, porque, além de ser por etapas, tem que haver, sim, repetição e superposição das imagens, justamente para possibilitar a compreensão do conteúdo, ao contrário do que a questão estava dizendo. Ok? Então, essa questão está errada por causa disso. O único procedimento possível para microfilmagem de documentos maiores que o campo fotográfico é esse. Realizar por etapas, fazendo repetição e superposição de imagens para garantir a compreensão de conteúdo. Vamos a mais algumas questões aí sobre microfilmagem. Tá? Essas são da Prefeitura de Vila Velha, concurso de 2008. Microfilme é o resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Questão certa ou errada? Questão correta. Estão vendo que a questão está se repetindo. Uma era do concurso de 2006, a outra no concurso de 2008. Mesma banca, CESP. Atentem para o detalhe que as bancas não têm uma praxe ou uma prática de
reformular completamente as questões quando elas querem perguntar sobre alguma coisa relativa à matéria. Elas repetem, elas reaproveitam as questões. Então, elas não têm a sutileza de mudar a redação de uma questão em alguns casos. Então, estão vendo que essa é uma questão sempre perguntada em concurso, uma 2006, outra 2008, quer dizer, diferença de 2 anos, e é perguntada de uma forma repetitiva. Então, não tenham medo com relação à redação das questões. Nesse sentido, vocês vão aprendendo, tomando ciência do estilo da banca na hora de elaborar as questões em concursos. Então, a questão está correta. Está dando perfeitamente a definição do que é a microfilmagem. Questão seguinte. Os documentos públicos de valor permanente poderão ser eliminados 2 anos após a microfilmagem. Questão certa ou errada? Questão errada. Primeiro de tudo, documento permanente nunca é eliminado. Ok? Então, mesmo ele tendo sido microfilmado, ele não pode ser eliminado. Vou guardar o meu documento em papel, propriamente dito, e vou guardar também o meu microfilme desses documentos permanentes. A microfilmagem prévia, ou seja, antes do recolhimento aos arquivos permanentes, traz a segurança no sentido de que você, por ser uma documentação permanente, você pode preservar os originais do manuseio, facultando a consulta àqueles documentos sob a forma de microfilme. Isso é muito indicado no caso de documentos permanentes. Outra questão. A microfilmagem de documentos não poderá ser feita por terceiros. Questão certa ou errada? Questão errada. Conforme vimos anteriormente, a microfilmagem pode ser feita por terceiros, sim, empresas particulares e cartórios autorizados pelo Ministério da Justiça. Outra questão. É aconselhável utilizar o processo de microfilmagem no caso de documentos com longo prazo de guarda? Questão certa ou errada? Questão correta. Por quê? Quando eu tenho documentos que eu vou manter durante muito tempo, às vezes sob um caráter permanente, é recomendado a microfilmagem. Por quê? O documento em papel, hoje em dia, ele é feito com material que leva muita química e que, nesse sentido, a deterioração desse material na natureza vai se dar de uma forma muito mais acelerada. Recomenda-se para documentos com longo prazo de guarda, inclusive os de guarda permanente, que eles sejam microfilmados. Por quê? Há alguns estudos que comprovam, foram feitos alguns testes que comprovam a longevidade do material do microfilme. Um filme dura aproximadamente 500 anos. Então, é mais confiável fazer a microfilmagem para documentos com longo prazo de guarda, colocando esses documentos sem microfilme, fazendo a microfilmagem desses documentos, porque com certeza, antes de 500 anos, esses documentos já vão ter se deteriorado. Isso é fato. Então, como a instituição intenciona preservar a informação, algumas vezes em caráter permanente, a microfilmagem se dá por conta disso. Agora vamos entrar na questão da digitalização dos documentos. Primeiro de tudo, o que o candidato tem que considerar como digitalização? Digitalização é a captura de imagens utilizando scanners, ou seja, é o escaneamento de documentos. Digitalização e escaneamento são sinônimos. Mas a imagem dos documentos é capturada por scanners. Não é a mesma coisa que fotografia, que fotografar o documento como é feito na microfilmagem. Há diferença no processo. Um é por fotografia, outro é pela forma eletrônica, na questão da microfilmagem, outro é escaneamento, digitalização. Ambos capturam a imagem, mas os processos são diferentes. Então, digitalizar é escanear documentos, utilizando scanners. O
que isso possibilita? Acesso amplo e simultâneo. Por quê? O mesmo documento pode ser disponibilizado em rede interna, que a gente chama de intranet, e rede externa, internet. Todos podem ver um documento ao mesmo tempo, utilizando a rede e um computador dentro das organizações. Agora passemos à distinção entre documento digitalizado e documento digital. Muita atenção para essa parte. Documento digitalizado são cópias feitas a partir do papel e sem autenticidade, não possuem validade legal. Tudo que eu digitalizo, ou seja, que eu escaneio, eu estou fazendo uma cópia. E cópia não tem validade legal. Por quê? Como é que é a digitalização? Pego um documento, uma fotografia, em papel, meu original é aquele. Aquele original que eu estou digitalizando é que é o meu documento legal, é o que tem autenticidade. Quando eu digitalizo, eu gero uma cópia, que vai ser armazenada no meio eletrônico. Então, o que eu armazeno no meio eletrônico não é o original, é uma cópia. E cópia não tem validade legal, por isso não é autêntico. Ok? Então, essa vai ser uma das diferenças. Então, o digitalizado não tem valor legal, o documento não é autêntico. E o documento digital? Eles são criados em meio eletrônico e possuem autenticidade naquele meio em que eles estão armazenados, o eletrônico. Nesse sentido, vão se incluir as cópias, ou seja, as versões salvas para aquele documento, documentos iguais lá no computador. Agora, eles perdem a validade legal se impressos. Vamos esclarecer essa questão do digital. Um documento digital ele é autêntico no meio que ele foi produzido. Mas ninguém leva um computador, um netbook, um iPad para mostrar o documento a alguém como fonte de prova para que alguma coisa aconteça. O que normalmente a pessoa faz quando ela cria um documento no meio digital? Ela imprime o documento. Mas o meu original é eletrônico. Se eu imprimir, eu estou fazendo o quê? Uma cópia. O meu original é eletrônico, o impresso é que é a cópia. É o contrário do digitalizado. Então, por eu ter uma cópia, a mesma só vai ter validade legal se autenticada. Então, toda vez que eu imprimo um documento eletrônico, estou transformando ele numa cópia. E essa cópia, para ser usada de uma forma burocrática, para comprovar alguma coisa, para ter valor legal, tem que ter uma autenticação. E aí sucedem-se vários procedimentos. Temos que assinar, temos que ir a um cartório, reconhecer firma por autenticidade para aquele documento, que na realidade é uma cópia, valer legalmente. É assim que é feito. Alguns sistemas usam recurso de assinaturas digitais, ou seja, aparecem alguns códigos com letras e números embaralhados que configura que aquela transação foi feita na forma eletrônica e que vale. Porque quando eu imprimo aquele documento, eu posso usá-lo numa questão legal. É a mesma coisa quando fazemos uma transação no Internet Banking, que temos uma autenticação eletrônica. Quando nós imprimimos aquele comprovante, aquela cópia, no caso, sai na nossa impressora com uma assinatura digital, que configura que aquela transação foi feita de uma forma segura, que valeu e que aquilo pode ser usado, no caso, em alguma questão jurídica. Da mesma forma, quando nós fazemos inscrição para concurso, que nós preenchemos os formulários, o formulário vem carregado de uma assinatura eletrônica. Por quê? Tudo que sai em papel de um computador é cópia. E para funcionar como um instrumento legal, tem que vir carregado de uma assinatura. Senão, não há autenticidade no documento e não se pode usá-lo na forma jurídica.